Então vamos começar a nossa aula 6 do mini curso Buy and Hold para iniciante. Essa aula vamos falar sobre dividendos e formas de remuneração ao acionista. Então qual é a vantagem de se tornar sócio de uma empresa listada na Bolsa de Valores? Nesse vídeo eu vou falar para vocês 4 formas de remuneração da gente como acionista recebe por ter ações de certa empresa. E a primeira forma de remuneração é os dividendos. Dividendos são uma pequena parcela do lucro da empresa distribuída aos acionistas como se fosse uma forma de remuneração. É natural que os sócios de uma empresa recebam parte do lucro em grande empresa de capital aberto como todas da Bolsa de Valores. Essa distribuição da parte do lucro líquido acontece através dos dividendos. Todas as empresas da B3 têm necessariamente que dividir no mínimo 25% do seu lucro com os detentores de seus papéis. Então o dividendo pode ser pensado como sendo uma parte do grande bolo que determinada empresa produziu. E a divisão desse bolo acontece de acordo com a quantidade de papéis que você possui. Então quanto mais ações você tiver, maior seu pedaço será. Quando se fala em papéis é a mesma coisa que ações, mas vamos chamar de ações porque papéis é muito especulativo. Quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe de certa empresa. Por isso que nosso foco principal deve ser acumular bastante ações, porque quanto mais ações, mais lucro recebemos. E a segunda forma de remuneração é o JCP, que é juros sobre capital próprio. Assim como os dividendos, os juros sobre capital próprio são uma forma de distribuição de lucro bastante comum entre as empresas de capital aberto. Na prática, o JCP é uma via de mão dupla. Os investidores saem felizes por receberem uma remuneração extra de acordo com o desempenho dos investimentos e as empresas utilizam ele como um artifício contábil para pagar menos imposto. Isso porque os pagamentos dos juros sobre capital próprio na linguagem contábil são considerados como despesa por serem realizados antes do lucro líquido. Então assim que cai o juros sobre capital próprio na conta do acionista é retido na hora na fonte 15% de imposto, diferente dos dividendos, que é isento de imposto para o acionista, mas é tributado pela empresa. Então geralmente as empresas preferem de distribuir juros sobre capital próprio, é como se fosse um dividendo. A diferença é como ele vem antes do lucro líquido na hora da demonstração financeira, ela não paga imposto sobre ele, e sim sobra para nós acionistas pagar o imposto. Mas de toda forma isso é bom porque é uma renda extra, uma parcela extra do lucro que estamos recebendo da empresa. E a terceira forma de remuneração é bonificações. Como funciona? Geralmente as empresas costumam premiar os seus acionistas com bonificação. Por exemplo, eu tenho 10 ações de Banco Itaú e eles vão bonificar com uma ação para cada 5 que você tem. Então, por eu ter 10 ações, eu vou receber 2 ações a mais. Então, no longo prazo, isso tem um poder incrível. Quando você vê isso lá na frente, todo o tempo de bonificações acumula bastante ações mesmo. Como é o nosso foco em acumular ações, bonificações é uma forma bem bacana de ser remunerado. E o quarto e último caso é o direito de subscrição. Quando a empresa resolve aumentar seu capital social e emitir novas ações, ela dá a seus acionistas a preferência na compra de novos papéis. Isso é o que chamamos de subscrição. Esse direito de subscrição é mais ou menos assim. Digamos que a empresa tem lá 1 milhão de ações emitidas e ela quer aumentar esse número de ações, talvez para captar mais recurso. E ela dá esse direito para quem já tem ações de poder comprar essas novas ações que serão emitidas por um preço menor. Exemplo, eu tenho lá 1000 ações de certa empresa e como essa empresa tem 1 milhão de ações emitidas, minha participação nela é de 0,1 e ela vai emitir mais ações. Com mais ações, a minha participação vai diminuir, vai para 0,01. Para não acontecer isso, para mim manter a minha mesma participação na empresa, ela dá esse direito de eu poder comprar essas novas ações que serão emitidas por um preço bem menor. Então essa foi a mini aula 6, onde eu falei de formas de remuneração aos acionistas. Essas 4 formas são as vantagens que a gente tem de se tornar sócio de certa empresa e é todas essas remunerações que vão somar com a gente por longo prazo. Espero você na próxima aula.